Eine große Freiheit für Niederland. Bravo! Meditar contigo nesta noite é o segundo livro da Bíblia, também chamado de livro da peregrinação, que é Êxodo. Êxodo capítulo 28, versículo 6. E farão um éfode de ouro, que é o que é esse éfode de ouro? Essa é uma manta sacerdotal, uma estola sacerdotal. E para o Kohen Gadol, quem é o Kohen Gadol? É o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele representava o homem a Deus, uma espécie de mediador da aliança que nós chamamos de Velho Testamento, mas eu prefiro chamar da aliança de Deus, a primeira aliança de Deus com o homem, primeiro pacto. E ele representava o homem a Deus. Ele levava o sacrifício diante de Deus de animais para cobrir o pecado do homem. Ele apresentava no dia de Yom Kippur também. Ele oferecia sacrifício por si, primeiro para purificar a si mesmo, visto que ele era sujeito à falha como nós, e pecador, e depois oferecia sacrifício pelo povo, o restante do povo. Por isso é Kohen Gadol. Não quero falar aqui sobre doutrina do pecado, armatiologia, mas é só ele é uma espécie, ele vai apontar para Cristo, como toda a Bíblia aponta para Cristo. Mas existe uma substância nesta estola sacerdotal. Ela era de pano azul, de púrpura e de carmesim, de linho fino torcido e de obra esmerada. Êxodo 28, versículo 6. Esse carmesim, alguns rabinos discordam, outros são de acordo, e que ele vem do Dactylopius coccus, que é o cochinilho. O que é o cochinilho? É um inseto que era esmagado para fazer a tinta ou o corante, para dele extrair o corante. Sabe que ele nos lembra? Para a roupa do sumo sacerdote ser composta desta cor, era preciso um inseto, um ser existente ser esmagado, ser moído. O cochinilho, ele vai lembrar muito bem em Isaías 53, versículo 5, parte B, que alguém foi moído. Jesus, ele foi moído por nossas iniquidades. O cochinilho, alguém fala cochinilho, outros falam que ele é agora recente, descoberto no México. Há controvérsias, mas é um inseto moído para que a roupa sacerdotal fosse composta, para que ele se apresentasse diante de Deus, para expiar a culpa. O inseto era moído. Ele nos lembra, não que ele é tipo, veja bem, nos lembra, para que o homem tivesse acesso livre diante de Deus. Meu Jesus foi moído por nossos pecados. Ele foi esmagado por nós. Então, meu amigo, hoje o caminho está aberto, porque o grande sumo sacerdote da nova aliança, que diz Hebreus, Jesus, o Kohen Gadol, ou Gadol Kohen,
Não importa a maneira que expressa, mas ele é o grande sacerdote, que não precisa mais oferecer todos de ano em ano, como fazia o sumo sacerdote, descendente de Arão, descendente da tribo de Levi. Não, o sumo sacerdote, que é Cristo, ele morreu uma vez por todas. E quando ele morreu, o véu do templo, que é uma simbolização que separava o santo dos santos, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, esse santo dos santos representava o lugar do trono da graça, porque ali havia uma arca de aliança de Deus com o homem, em que tinha 2 querubins batidos de ouro, em que com os 2 joelhos eles estavam em cima da tampa chamada propiciatório, e os joelhos em cima da tampa e as asas se encontravam em cima, dizendo que aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Propiciatório, porque quando o sangue do animal morto era aspergido em cima da tampa do propiciatório, ele estava dizendo: foi propício, foi aceito, Deus recebeu o sacrifício, foi aceito. Então esse lugar Santo dos Santos, que é o lugar onde representava o lugar da graça, o trono da graça, que Deus descia até ali, no momento em que o sumo sacerdote oferecia o sacrifício a Deus, para receber o sacrifício pelo homem. Agora esse lugar foi rasgado, o véu do templo foi rasgado na morte de Jesus, quando ele diz tetelestai, está consumado. O véu do templo foi rasgado, e agora o acesso está livre do homem chegar-se a Deus, porque Jesus, 1 Timóteo 2,5, o único mediador, rasgou o véu por nós. Por isso ele diz, usando o apóstolo Paulo: chegamos agora ao trono da graça, com ousadia, com confiança. Então, nesta oportunidade, meu amigo, não é delírios de palavra, é a palavra de Deus. Interessante que precisava de 4 cavalos, 2 de cada lado, com força bruta para rasgar o véu do Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, e diz que ele entrava com sininhos, fazia barulho oferecendo culto, e era amarrado nele uma corda pela cintura, porque não era permitido. Se ele estivesse em pecado, não tivesse despiado do seu pecado, ele era morto diante da arca da aliança e era arrastado para fora. Segundo os rabinos, ele entrava de frente e terminava de oferecer sacrifício, ele dava 7 passos até tocar na cortina, e depois ele se virava e saía. Sabe por que ele dizia: nunca sairei, virarei as costas para Deus que está falando comigo? Então isso aqui é um pouco do que aprendemos, mas eu quero que fique na sua mente que esse véu, ele foi rasgado, de alto a baixo, significando que a obra de Deus, a obra salvadora da redenção da humanidade, da expiação pelo pecado, ela foi feita de cima para baixo. Foi um ato benéfico, bondoso do nosso Deus. A graça maravilhosa pela qual esse fundo musical está tocando, graça maravilhosa pela qual pregou Charles Spurgeon muitas vezes, maravilhosa graça. O príncipe dos pregadores pregou em sua época, maravilhosa graça. Então, nesta oportunidade, quero trazer até você, meu irmão em Cristo. Esta obra foi feita pelo Pai, rasgou o véu que separava. Agora não precisa mais de sumo sacerdote, porque o nosso grande sumo sacerdote Jesus ofereceu de uma vez por todas. Não precisa morrer de ano em ano. Ele é, aleluia, Correl, Gadol, mas também ele é o sacrifício por nós. Se acende a Deus, pois podemos hoje, onde você está, orar com confiança, que você vai tocar em nome de Jesus. Ele diz: tudo que pedireis em meu nome, crendo, recebereis. Veja bem, tudo o que pedires
em meu nome de Jesus. Mas tem um aditivo, crendo, você vai receber. Não dá para nos alongar mais, mas lembre bem, seja como nessa noite, seja como os discípulos de Jesus, receberam essa graça maravilhosa e divulgaram ela no mundo, chegou até nós. Fomos viver a graça maravilhosa, assim como o coxinilha foi moído para dar cor à vestimenta sacerdotal. Algum outro vai dizer que é outra substância, mas também é um inseto que também era esmagado. Assim Jesus foi esmagado por nós. Recebemos essa graça maravilhosa.